Rei era o mago de gelo mais poderoso, mas também o mais peculiar, que perdeu o controle e fez um estrago geral. Agora, ele se matricula numa academia de magia pra se esconder, mas acaba topando com uns vilões barra pesada, então ele mostra todo o seu poder pra dar um jeito em cada um deles. Tudo começa no primeiro dia de Rei na prestigiada academia de magia, onde só tem filhinho de papai e mamãe, e ele é o único plebeu. Mas a caminho da cerimônia de entrada, uma garota de cabelo verde e com um talento impressionante chamada Wanda esbarra nele e vai pro chão. Rei logo pede desculpas, e enquanto tenta ajudá-la a levantar, uma das amigas meio azedas da Wanda logo identifica Rei como o plebeu que todo mundo estava comentando que ia entrar na academia, o que faz a admiração da Wanda por ele virar puro nojo. Pra piorar, um nobre metido a besta chamado Albert e seus capangas se aproximam do Rei e tentam intimidá-lo por ser plebeu. Depois de insultar o Rei, Albert tenta atacá-lo, mas Rei desvia do palhaço com uma agilidade mais lisa que sabão molhado, deixando Albert morrendo de vergonha. Antes que a coisa desandasse de vez, uma gata chamada Rose de repente intervém, e só a presença dela já é o suficiente para calar todo mundo. A Rose, por acaso, é de uma das 3 famílias nobres mais importantes, e vendo que o status dela era bem superior ao dele, Albert sai pisando duro de raiva. Rose então dá as boas-vindas formais ao Rei na academia, e a amizade deles começa a florescer. Mais tarde na aula, a professora Senhorita Grey apresenta Rei como um novo aluno de uma família comum, e Rei é imediatamente odiado por toda a turma. Depois a Senhorita Grey dá uma aula sobre os 7 feiticeiros mais poderosos do mundo, que dominaram a própria essência da feitiçaria. No entanto, um dos heróis, conhecido como o Feiticeiro da Lâmina de Gelo, desapareceu misteriosamente depois de acabar com a guerra. Em seguida, eles mergulham direto nas aulas práticas, onde a Senhorita Grey ensina os fundamentos da feitiçaria e então demonstra invocando uma linda flor de gelo na palma da mão, do nada. Ela então pede para a turma toda replicar o que ela acabou de fazer, e Amélia, sendo uma prodígio de primeira, não perde tempo e invoca a mesma flor de gelo da professora, deixando todo mundo de queixo caído. Mas quando Rei tenta, ele suprime o poder de propósito e só consegue invocar uma bolinha de gelo patética, fazendo a raiva do Albert ir lá no teto, achando que Rei não passa de um farsante inútil. Depois da aula, Rei vai à biblioteca ler suas revistas de cultura adulta, onde esbarra numa elfa de cabelo azul da sua turma chamada Elisa. Ele se apresenta e logo percebe como a garota tímida vive cobrindo as orelhas com o capuz. Quando ele pergunta o porquê, Elisa confidencia que zombam dela por causa delas, mas Rei elogia suas orelhas, fazendo-o corar, e Elisa, toda sem jeito, confessa que ele parece mais maduro do que a idade dele. Quando Rei chega ao quarto mais tarde, ele conhece seu colega, Eve, que o recebe calorosamente mesmo ele sendo plebeu, e eles apertam as mãos como cavalheiros de verdade. Mas como Eve é um maníaco por músculos, ele transforma o simples aperto de mão numa discreta demonstração de força, e Rei logo percebe que, assim como ele, o cara também é um viciado em academia. Mais tarde naquele dia, Rei visita a diretora Abby, que fica super feliz em vê-lo de novo. Anos atrás, os dois lutaram na guerra, então ela expressa o desejo de que Rei finalmente desfrute de uma vida tranquila, bem diferente da que ele teve no passado. Pouco tempo depois, todos os alunos vão para o campo de treinamento para uma batalha simulada entre Rei e o bobalhão orgulhoso, Albert. Albert está confiante em sua habilidade e louco para humilhar Rei, o fracote que ele pensa que ele é. Mas para o choque dele, quando ataca, Rei desvia sem esforço do golpe fraco, surpreendendo a todos, e ainda destrói a espada de madeira dele no processo, forçando o Albert a se render como um completo pateta. Mais tarde naquela noite, no quarto, Rei e seu colega de quarto viciado em músculos, Eve, fazem um treino intenso para fortalecer o abdômen. Enquanto Rei trabalha os isquiotibiais, Eve puxa o assunto dos clubes da escola e pergunta casualmente qual clube ele planeja entrar. Rei sorri, e chocantemente responde que planeja entrar em 2 clubes de uma vez, deixando Eve de queixo caído. No dia seguinte, Rei entra como um bêbado desorientado no primeiro clube que ele planeja se juntar. É o clube de pesquisa ambiental, mas ao contrário do nome, a sala tá cheia de marombados bombados com pouca coisa entre as pernas, e Eve, o colega de quarto do Rei, também é membro desse clube de fisiculturistas malucos. Nesse clube, todos se veem como caçadores do meio ambiente, e ao ver como Rei parece magricela, o presidente do clube imediatamente o despreza e questiona por que um palito de dente como Rei ousaria entrar no clube deles. Mas Rei choca a todos arrancando as roupas e mostrando seu físico de monstro da academia. Depois de ver como Rei é trincado, o líder do clube estende a mão e o acolhe imediatamente na Sagrada Irmandade dos Músculos. Em seguida, Rei vai para o segundo clube, o Clube de Botânica, para se inscrever. O Clube de Botânica é cheio de beldades de tirar o fôlego. E a presidente é uma garota chamada Rebecca que, sinceramente, não tem problema nenhum com ele ser o único portador de berinjela no Clube das Divas. Mas uma megera de língua afiada chamada Dina imediatamente objeta, acusando Rei de ser um tarado que só quer entrar no clube para ficar de olho nas curvas delas. Para resolver a discórdia, Rebecca então sugere que Dina fique responsável por Rei, dando a ela o poder de rejeitar a inscrição dele se ela o achar indigno.
Dina concorda na hora, e então leva Ray para um novo jardim que eles planejam fazer. O jardim está cheio de ervas daninhas, então ela dá a ele uma semana para cuidar sozinho e prepará-lo para o plantio. Durante a semana seguinte, Ray coloca todo o seu coração e energia para arrancar as ervas e preparar o canteiro. Algumas das garotas do clube, observando-o trabalhar, ficam impressionadas com a força das mãos dele e desejam que ele pudesse usar essas mãos em outro lugar. O que vocês querem dizer com isso, hein? No final da semana, Ray termina de preparar o jardim. As garotas, vendo o trabalho incrível que ele fez, ficam impressionadas, e Dina, sem ter escolha, é forçada a aceitá-lo no clube de botânica delas. Na semana seguinte, na aula, a senhorita Grey anuncia que haverá um exercício prático na floresta, e para essa tarefa, eles devem formar grupos de 4. No momento em que a senhorita Grey sai da sala, os alunos imediatamente começam a escolher seus grupos, deixando Ray sem um, mas então seu parceiro de músculos, Eve, se aproxima e sugere que formem um grupo, e Ray concorda todo animado. Ray também percebe que Elisa, a garota meio sem jeito que ele conheceu na biblioteca, está sozinha, sem grupo. Então ele a convida para se juntar à equipe dele, e ela aceita timidamente, mesmo resmungando que será apenas um peso morto inútil. Chocantemente, Rose, a maior beleza nobre da escola, também pede para entrar no grupo do Ray, surpreendendo o resto da turma e alimentando ainda mais o ciúme do Albert. No dia seguinte, os alunos se reúnem na floresta e a senhorita Grey explica que o objetivo do prático é chegar ao centro. Existem pontos de controle escondidos por toda a floresta que eles devem alcançar antes de chegar ao ponto final. O exercício vai durar 24 horas, e antes de começarem, a senhorita Grey os avisa que a floresta está cheia de monstros aterrorizantes de todo tipo. Quando o exercício começa minutos depois, Ray e sua equipe imediatamente entram na floresta com o objetivo de chegar ao centro antes das outras equipes. Eles passam horas navegando pela mata e Elisa de repente quase tem a cabeça arrancada por um monstro parecido com uma vespa gigante. Isso alerta o resto da equipe, e eles tentam derrubar o monstro, mas Ray rapidamente entra em ação e divide o monstro inseto em 2, com uma precisão de ninja, deixando todo mundo sem palavras. Eles continuam a jornada, e no caminho, encontram um livro num ponto de controle que indica que estão no caminho certo e eles carimbam felizes. Com seu vasto conhecimento de sobrevivência, Ray lidera sua equipe com maestria e os ajuda a suportar as duras condições da natureza. Mais tarde naquela noite, Ray observa o resto da equipe conversando e se provocando, e isso aciona memórias de sua vida passada no campo de batalha. Ele se lembra de como destruiu todo mundo, e a memória o deixa emocionado, fazendo-o sentir que não tem o direito de desfrutar de uma vida feliz como seus amigos. Enquanto eles dormem, ele fica de guarda e relembra o passado, quando seu mestre o aconselhou a se perdoar e tentar desfrutar de uma vida normal na escola, com amigos em quem ele pudesse realmente confiar. Na manhã seguinte, eles ouvem um grito vindo do fundo da floresta. Ray imediatamente sai em velocidade sônica para ver se alguém está em perigo, e ao chegar à origem do grito, ele vê o orgulhoso Albert berrando como uma mocinha enquanto ele e toda a sua equipe estão sendo atacados por uma criatura monstruosa. Ray avança contra o monstro para ajudar e acaba derrubando-o, esfaqueando-o na cabeça, mas em vez de mostrar gratidão, o idiota arrogante se recusa a ser humilde e continua tratando Ray com grosseria. Quando o resto da equipe chega, eles ficam chocados ao ver que Ray derrotou o monstro sozinho, e Rose, em particular, está ficando desconfiada. Sem que eles saibam, uma figura sombria está à espreita na floresta. Usando uma adaga amaldiçoada, o estranho misterioso esfaqueia o monstro morto, e a fera de repente ressuscita, transformando-se numa abominação. Rose e o resto da equipe imediatamente começam a entrar em pânico, mas a criatura monstruosa, agora cheia de energia renovada, está focada apenas em Ray, aquele que a derrotou antes. Quando Ray tenta atacar, ele percebe que sua espada é completamente inútil contra a armadura grossa e aprimorada do monstro. Percebendo que não é uma fera comum, Ray se prepara para usar sua magia de gelo pela primeira vez. Mas antes que ele possa, Rose, Eve e Elisa atacam juntas com suas magias, dando a Ray a abertura que ele precisa para fatiar a fera em 2, limpinho. Vendo como sua equipe lutou bravamente ao lado dele, Ray se lembra de boas memórias de seu antigo companheiro de equipe de sua vida passada, que lutou ao seu lado na guerra. Enquanto isso, o misterioso mago encapuzado que ressuscitou o monstro com magia das trevas desaparece no ar depois de ver sua criação ser detonada. Um tempo depois, Ray e sua equipe são os primeiros a coletar todos os carimbos nos pontos de controle, incluindo o do centro, tornando-os os vencedores das provas práticas. Mais tarde naquele dia, na academia, Ray e sua equipe são anunciados publicamente como os vencedores, mas em vez de aplausos, o resto dos alunos fica puto da vida por ter levado um L de um plebeu comum. Albert, em particular, está quase à beira de perder a cabeça de tanto ciúme. Várias semanas depois, Ray tira uma folga da academia para visitar sua antiga mestra, Lydia, que o ensinou tudo o que ele sabe sobre magia de gelo, e agora está confinada a uma cadeira de rodas depois da guerra, tipo o Professor X. Lydia fica mais do que feliz em ver seu antigo aluno, então ela oferece uns refrescos e eles começam a bater um papo. Sem esconder nada, Lydia conta a Ray tudo sobre a pesquisa em que ela tem trabalhado. A pesquisa foca numa parte do cérebro onde as memórias de magia são armazenadas, conhecida como engrama. Ao estudar esse engrama, a própria essência da feitiçaria poderia ser descoberta, o que talvez mude a forma como o mundo inteiro vê a magia.
É uma perspectiva empolgante, mas Lydia avisa Ray que um grupo de feiticeiros perversos já está abrindo os cérebros de magos em busca de um caminho rápido e fácil para essa descoberta. Esses feiticeiros do mal são conhecidos como os eugênicos, e Lydia quer que Ray fique em alerta máximo. Depois dessa conversa, Lydia e Ray dão uma volta pela mansão isolada, onde ela pergunta se ele fez amigos desde que entrou na academia. Ray conta a ela que fez uns amigos maravilhosos, como a Rose, seu colega de quarto marombeiro, e até uma linda elfa. Lydia fica satisfeita em ouvir isso, e o fato de ele estar agora genuinamente feliz a deixa feliz também. Depois de caminhar uma boa distância, Lydia informa Ray sobre uma próxima competição de batalha de espada e magia conhecida como o Cavaleiro Mágico. É um concurso intenso entre as 3 melhores academias do reino, e Lydia, no auge, venceu 4 vezes seguidas. Mas quando ela pergunta a Ray se ele planeja entrar na competição, ele recusa, dizendo que prefere ficar no dormitório assistindo a uns documentários educativos na internet. Como presente de despedida, Lydia tira um livrinho de magia de seus montes generosos e o entrega a Ray, avisando para ele usar só quando for absolutamente necessário. Na manhã seguinte, na academia, Ray faz sua corrida matinal insana, mas dessa vez ele esbarra em Elisa, que está indo para a biblioteca. Quando Ray pede para ir junto, Elisa quase surta, completamente dominada pelo charme dele. Juntos, eles vão para a biblioteca, onde leem livros enormes por horas, como nerds alucinados. Depois, ao saírem, eles dão de cara com uma garota chamada Clarice, que está ocupada espionando-os. Ray a pega no flagra e, vendo isso como uma oportunidade para aprimorar seu jogo de sedução, a elogia e também a convida para almoçar. A loira, toda derretida, quase faz xixi nas calças e não hesita em aceitar a oferta dele. Enquanto almoçam numa lanchonete no centro, Ray apresenta Elisa a Clarice, mas sua lábia infinita faz as garotas lacrimejarem de pura admiração. Depois do almoço, Ray se despede de Elisa e Clarice como o cavaleiro perfeito, mas assim que as garotas saem, ele esbarra na Rose, sua terceira vítima, para deixá-la de pernas bambas. Então ele se aproxima dela e, enquanto elogia o quão linda ela está, Rose cai no charme dele e não consegue evitar convidá-lo para sair. Ray concorda, então eles vão a uma loja de roupas onde Rose experimenta diferentes looks chiques. Ray, ainda no modo galã irresistível, elogia cada visual e lentamente faz Rose se apaixonar por ele. Curiosa sobre como ele é tão bom com garotas, Rose pergunta, e Ray admite que cresceu perto de garotas e também aprendeu assistindo a vídeos no YouTube. De repente, enquanto conversam, Rose avista uma aranha pendurada perto dela. Em pânico, ela imediatamente sai correndo do provador e vai direto para os braços de Ray, vestindo apenas sua lingerie de seda da Victoria's Secret. Quando ela percebe o quão estranha a situação é, ela fica toda sem graça e rapidamente volta correndo para o provador. Ray pede desculpas por deixá-la desconfortável, e sua natureza gentil constrói ainda mais emoção no coração de Rose. Enquanto isso, mais tarde naquela noite, no fundo da floresta, Albert, incapaz de conter seu ciúme por Ray por mais tempo, perde a cabeça. Ele descarrega sua frustração queimando a floresta inteira e jura desviver Ray, enquanto o mesmo misterioso mago das trevas encapuzado observa de cima com um sorriso sinistro no rosto. No dia seguinte, na academia, Ray se junta aos seus irmãos de músculos para um treino intenso de pernas. Depois do treino, ele vai para seu segundo clube, onde Dina lhe entrega a chave reserva, explicando que nenhum outro membro estará presente naquele dia, então serão apenas ele e Rebecca, a presidente. Pensando que era o único lá no momento, Ray destranca a porta da sala do clube e entra casualmente, apenas para encontrar Rebecca já lá dentro trocando de roupa. Ela fica profundamente envergonhada com a presença dele, mas Ray rapidamente pede desculpas pelo momento constrangedor e sai de volta, enquanto tenta controlar seu amigo animado. Quando Rebecca termina de se trocar, ela encontra Ray, e por causa do incidente anterior, ela ainda está muito tímida para olhar para ele. Mas Ray pede desculpas de novo para aliviar a tensão, e eles passam o resto do tempo do clube se conectando e discutindo coisas aleatórias, como plantas que têm a capacidade de armazenar magia. Poucos momentos depois, após terminarem as atividades do clube, eles se sentam do lado de fora do prédio do clube, onde Rebecca menciona o próximo Cavaleiro Mágico. Quando Ray diz que está torcendo para Rose vencer a competição, Rebecca concorda que Rose é uma baita lutadora, mas ela fala sobre outra garota que poderia facilmente dar trabalho para Rose. Em preparação para a próxima competição, os alunos participam de uma batalha simulada. Rose, representando a escola na categoria de novatos, destrói completamente sua oponente e emerge como a vencedora, mas ela não está satisfeita com a vitória e pede para lutar com Ray. Todos ficam chocados que uma nobre como ela se rebaixaria tanto a ponto de lutar com um perdedor inútil, mas Rose insiste que é Ray ou ninguém. Ray concorda, e assim que a batalha começa, Rose imediatamente parte para a ofensiva com tudo o que tem. Mas Ray desvia sem esforço dos ataques dela, enquanto segura seus contra-ataques para não machucá-la. Rose explica que a razão pela qual ela escolheu lutar com ele é porque, com base em como ele detonou os monstros na floresta outro dia, ela percebe que ele não é muito habilidoso com magia. No entanto, quando se trata da espada, ele é uma fera. Ela aponta que sempre quis lutar com ele pelo menos uma vez, então lança outro ataque. Ray continua a desviar dos golpes dela, mas uma memória de seu passado, treinando com seu pai adotivo, Howard, de repente invade sua mente.
Numa fração de segundo, ele perde o controle e quase ataca Rose de verdade, mas uma dor aguda atravessa sua cabeça, fazendo-o largar a espada e entregar a vitória a Rose. No fundo, porém, Rose sabe que não merece a vitória, e isso só aprofunda sua curiosidade para descobrir quem Rey realmente é. Um tempo depois, enquanto Rey e a equipe almoçam, sua saborosa refeição é interrompida por Albert e sua equipe de perdedores maltrapilhos, ainda feios e amargos. Albert bate na mesa e desafia Rey para um duelo com raiva. E Rey simplesmente concorda, já que, como de costume, vai terminar com ele passando o rodo no bobalhão orgulhoso. Então todos seguem para uma parte isolada da academia, onde todos percebem que uma estranha barreira foi lançada sobre toda a área. Albert declara que desta vez, o duelo incluirá o uso de espadas de verdade e magia, chocando a todos. Antes que alguém possa protestar a tamanha loucura, Albert imediatamente ataca Rey para ganhar uma vantagem injusta, mas Rey manobra em torno do golpe dele com a agilidade de um craque de futebol e se prepara. Enquanto eles se chocam no chão, o mago encapuzado está silenciosamente empoleirado num galho de árvore, curtindo a luta como se fosse uma série da Netflix. Enquanto isso, quando Albert percebe que não tem como vencer Rey com espadas, ele fica frustrado, muda pra magia e começa a arremessar bolas de fogo nele, mas Rey facilmente corta cada bola de fogo, deixando todo mundo sem palavras. Ainda assim, Albert se recusa a desistir e continua atacando com toda a sua força. Mas depois que Rey neutraliza todos os seus ataques flamejantes, incluindo seu dragão de fogo, Albert finalmente se rende e aceita que os deuses do anime realmente odeiam a cara nojenta dele. Enquanto ele chora amargamente como um bebê chorão, Rose e o resto da equipe, depois de testemunharem todas as maravilhas que Rey fez durante o duelo, o confrontam e exigem saber a verdade sobre quem ele realmente é. Rey finalmente decide revelar tudo a eles, mas antes que ele possa, uma onda supersônica atinge de repente, derrubando todos no chão, ofegantes, exceto Rey. Dos arbustos, a misteriosa maga encapuzada finalmente se revela, e para o choque de Rey, não é outra senão a Senhorita Grey. Colocando seus 2 neurônios para funcionar, Rey percebe que a Senhorita Grey deve ser membro dos infames eugênicos. Ele suspeita que o objetivo dela é sequestrar alunos talentosos e abrir seus cérebros para recuperar seus engramas. A Senhorita Grey não nega. Em vez disso, ela revela seu olho deformado, que a permite identificar alunos com talento notável. Ela então confessa que foi responsável pelo ataque do monstro na floresta e que seu objetivo era fazer os alunos desaparecerem para poder experimentar neles. Mas Rey está cansado de ver a cara de poucos amigos dela, então ele saca da espada e se prepara para uma luta. A Senhorita Grey não perde tempo lançando mísseis flamejantes nele, mas quando ele desvia do ataque, ela redireciona as chamas para seus amigos imobilizados. Para salvar os amigos, Rey não tem escolha a não ser liberar sua magia de gelo pela primeira vez. Ele congela o campo de batalha inteiro, extinguindo os mísseis flamejantes num piscar de olhos. Rey fica chocado, sem conseguir acreditar que Rey é o poderoso feiticeiro da lâmina de gelo que sumiu anos atrás. Mas Rey deixa claro que foi seu mestre quem um dia deteve o título de feiticeiro da lâmina de gelo e depois o passou para ele. Após neutralizar todos os ataques dela sem esforço, como se não fosse nada, Grey entra em pânico, percebendo que está frita, e tenta escapar. Mas Rey manda espadas de gelo voando atrás dela, cortando sua perna e tornando impossível a fuga. Grey então começa a implorar pela vida e até tenta recrutar Rey para sua eugenia demoníaca, prometendo torná-lo um líder instantaneamente por ser tão poderoso. Mas quando ela percebe que Rey não vai ceder à sua vontade e está pronto para puni-la por seus crimes, ela injeta um fluido estranho no cérebro, transformando-a num monstro assustador vindo do abismo. Nesse momento, a barreira que protegia todo o campo de batalha se estilhaça. Como resultado, a força misteriosa que paralisava os alunos desaparece, e eles recuperam a consciência bem a tempo de ver Rey lutando contra o mal que um dia foi sua professora. Grey continua a lançar barragens de ataques flamejantes em Rey, mas a magia congelante dele neutraliza cada um. Confusa e frustrada, Grey exige saber por que Rey é tão poderoso. Então Rey lhe dá uma breve explicação, detalhando como sua magia de gelo pode difundir completamente os ataques de fogo dela. Tudo se deve à teoria da vibração de partículas. Usando um código especial que desenvolveu, Rey pode acelerar ou desacelerar as vibrações das partículas e reverter feitiços. Rey fica enfurecido com essa revelação e enlouquece, atacando Rey com uma poderosa energia sombria. Rey contra-ataca cada investida com suas espadas de gelo, mas ao levar seu corpo ao limite, sua forma inteira começa a ser coberta por gelo, um sinal de que está superaquecendo. Sem tempo antes de virar um picolé congelado, Rey ativa um feitiço de gelo especial que domina Grey com um furioso redemoinho congelado e a prende dentro de um enorme cone de gelo. Com a luta finalmente vencida, Rey cai de joelhos exausto e desativa seu poder de gelo. Seus amigos correm para ajudá-lo, e embora exausto, Rey fica aliviado por ter conseguido protegê-los. Sem energia, ele lentamente perde a consciência e desmaia. A história então nos leva 10 anos atrás, para quando Lydia, sua mestra, encontrou Rey ainda menino no rescaldo de uma guerra.
Preocupada, ela o levou de volta ao acampamento para conhecer suas colegas de equipe, Abby e Carol, que a questionaram sobre a criança estranha. Lydia explicou que encontrou o menino inconsciente sozinho no campo de batalha deserto e suspeitou que ele devia ser o único sobrevivente. Mas alguns dias depois, Lydia é informada de que o coronel se recusa a acolher Ray, mesmo sendo ele um órfão de guerra do país. A razão é que a vila de onde Ray vem é um domínio completamente independente dentro do país, e o governo não quer intervir. Lydia acha isso um absurdo, e em vez de deixar o pequeno Ray ir, ela e a Carol, que pareciam a Barbie de cabelo rosa, começam a formar um laço emocional com o menino, e eventualmente o fazem sentir que agora tem uma família. Quando o coronel finalmente convoca todos para uma reunião para decidir o que fazer com o garoto, Carol objeta veementemente a qualquer ideia de abandoná-lo. Ela insiste em levá-lo para sua casa, enquanto Abby sugere que enviem o pequeno Ray para um orfanato. Sem que ninguém conseguisse chegar a uma decisão, eles se voltam para Lydia, a feiticeira da lâmina de gelo, para ouvir sua opinião. Lydia está em conflito, mas antes que possa falar, Ray entra silenciosamente na sala de reunião, claramente tendo escutado a discussão deles. Lydia então se aproxima dele e, ao se ajoelhar, pergunta o que ele quer. Ray segura gentilmente a mão dela e diz que gostaria de ficar com ela, e o coração de Lydia se derrete com a inocência dele. Com isso, sua decisão está tomada, e ela informa ao coronel que assumirá total responsabilidade por Ray. O coronel concorda, desde que isso não interfira em seus deveres. A partir daquele dia, Lydia se torna a mestra de Ray e lhe ensina tudo o que sabe sobre magia de gelo. A guerra dura 6 anos, e durante esse tempo, Ray domina a arte de invocar magia de gelo. Ele se torna parte dos militares, lutando ao lado de Lydia e sua equipe nas linhas de frente. Mas com o tempo, as coisas vão de mal a pior, pois um novo aliado se junta às forças inimigas, tornando a vitória quase impossível. O coronel então sugere que, como Ray ainda é um garoto, ele deveria sair da guerra e voltar para casa. Mas Ray recusa, explicando que agora considera todos eles sua família, e se for preciso, está pronto para morrer por eles. No entanto, a tragédia atingiu no dia da batalha final, e Ray foi forçado a assistir seus colegas de equipe morrerem. A visão horrível desencadeia uma fúria dentro dele, fazendo-o superaquecer e aniquilar todos no campo de batalha. De volta ao presente, Ray finalmente recupera a consciência e se encontra deitado na enfermaria com Lydia, a empregada de Lydia, Clara, e a diretora Abby o examinando. Ele se desculpa por usar seus poderes e superaquecer de novo, mas Lydia diz para ele não se preocupar, afirmando que provavelmente teria feito o mesmo na posição dele. Quando Ray pergunta sobre seus amigos, a diretora Abby garante que todos estão bem e se recuperando. Antes de sair, Lydia acaricia gentilmente a cabeça de Ray e diz que está feliz por ele estar bem. Agora sozinha com Ray, Abby confessa que inicialmente se opôs à matrícula dele na escola, temendo por sua segurança. Mas quando Lydia implorou, até curvando a cabeça, Abby não teve escolha a não ser aceitar. Lydia havia explicado que tudo o que ela queria era que Ray vivesse uma vida normal com crianças da idade dele, em vez da vida de campo de batalha ensanguentado a qual ela o expôs. Como conselho, Abby insiste para Ray aproveitar seu tempo na escola e encontrar sua própria felicidade, já que esse é o desejo mais profundo de Lydia para ele. Então ela sai. Com sua partida, Rose e o resto da turma visitam Ray para ver como ele está. Ray se desculpa por manter suas habilidades superpoderosas em segredo e finalmente revela que é um dos 7 grandes feiticeiros do mundo. Ele também lhes conta sobre a guerra e como superaqueceu durante a batalha final após perder o controle de seu engrama, o que levou à morte da maioria de seus colegas de equipe. Após essa destruição massiva, ele desmaiou, e quando acordou, todo o campo de batalha havia se tornado um deserto. A única pessoa que encontrou foi sua mestra sangrando, segurando-o nos braços. Ray informa aos amigos que agora está usando um feitiço poderoso chamado Trava de Cronos para evitar o superaquecimento. E essa é a razão pela qual ele não parece ser tão bom em feitiçaria. Ele se culpa pelas mortes de seus amigos em sua vida passada e por confinar permanentemente sua mestra a uma cadeira de rodas. Ele sente que suas mãos estão manchadas de sangue e que não merece ser verdadeiramente feliz. Mas Rose discorda, dizendo que tudo isso ficou no passado e que o Ray que está diante deles agora é uma pessoa extremamente gentil. O garoto musculoso a apoia, admitindo que Ray é uma pessoa incrível e um verdadeiro paizão musculoso, um sentimento que Elisa e Clarice também compartilham. Tomada pela emoção, Rose de repente abraça Ray do nada, e ver o quanto seus amigos se importam com ele faz Ray recordar com carinho memórias dolorosas de seus antigos colegas de equipe de sua vida passada. Mais tarde naquela noite, Ray recebe uma visita inesperada. É o egomaníaco malvado Albert, que depois de finalmente perceber que Ray está em uma liga completamente diferente, vem se desculpar por agir como um babaca sem noção todo esse tempo. Ray aceita a desculpa, admitindo que fez as pazes há muito tempo. Ele diz a Albert que reconhecer suas falhas e oferecer um pedido de desculpas honesto é o suficiente. Ray então o repreende, explicando que, embora linhagem e talento sejam qualidades impressionantes, o que realmente importa são o esforço e o ambiente certo para crescer. Enquanto diz isso, sua mente volta para como Lydia e Carol cuidaram dele quando ele não passava de um menino órfão e miserável. Na semana seguinte na escola, é anunciado que a senhorita Grey foi substituída por uma nova professora, mas para o choque de Ray, a nova professora é ninguém menos que a senhorita com seios que parecem tanques de leite, Carol, sua ex-colega de equipe.
Enquanto tomava banho mais tarde naquela noite, Rose não consegue parar de pensar em Ray e no segredo que ele lhes revelou. Ao contrário dela, que nasceu em berço de ouro como uma nobre, ela percebe que Ray teve que suportar um destino cruel como órfão. No entanto, ter nascido em uma das 3 maiores famílias nobres tem sido sua própria maldição, pois todos esperam que ela supere constantemente os outros. No fundo, porém, ela sente que não é forte o suficiente e teme nunca conseguir ser alguém. No dia seguinte na academia, Carol retoma suas funções como a nova professora, e para sua primeira aula, ela informa os alunos sobre o tão aguardado Chevalier Mágico. Neste torneio de luta de espadas, apenas 16 candidatos serão selecionados das 3 academias de magia e 6 desses 16 virão da própria academia deles. Mas enquanto Carol explica tudo isso, Ray se vê distraído pelos seios enormes balançando dela e quase perde a cabeça. Então, assim que a aula termina, ele invade o escritório da diretora Abby e imediatamente exige que ela demita Carol. Quando Abby recusa, Ray implora, alegando que Carol é uma sedutora irritante com seios fartos que ele simplesmente não consegue lidar. Ele até se oferece para ajudá-la a ensinar Abby a demitir. Mas Abby recusa de novo, calmamente apontando que Carol é extremamente amigável e já popular entre os alunos. Enquanto Ray continua choramingando como um pirralho mimado, Carol aparece de repente atrás dele e o provoca de forma brincalhona bem na frente da diretora, deixando-o todo ouriçado. Alguns minutos depois, as eliminatórias para a competição de magia de espada começam. Ray, junto com Clarice, fica no telhado, observando os alunos lutarem por uma vaga na próxima rodada. Rose derrota sua oponente sem esforço, em questão de segundos, e se classifica. Mas enquanto ela se afasta, Ray percebe que, em vez de parecer alegre com a vitória, ela parece bastante triste, quase como alguém desapontada consigo mesma. Isso por si só desperta sua curiosidade sobre o que poderia estar a incomodando. Mais tarde naquele dia, em um escritório luxuoso, Rose é lembrada das pesadas expectativas impostas a ela por seu pai. Como filha mais velha de uma das 3 maiores famílias, ela carrega um fardo enorme. Seu pai, com uma aparência meio sinistra, a avisa para lutar como se sua vida dependesse disso, e para garantir que ela nunca perca a competição para sua antiga rival, uma garota chamada Ariane. No dia seguinte na escola, Ray finalmente descobre com Rebecca e Dina que a razão da infelicidade de Rose é essa mesma Ariane. Enquanto isso, desesperada para não decepcionar sua família, Rose continua a esmagar cada um de seus oponentes e depois de vencer todas as suas lutas, ela finalmente garante sua vaga no Chevalier Mágico. Mas mesmo com os alunos torcendo por ela como a estrela da escola, Rose não mostra nenhum sinal de felicidade. Seu rosto permanece com uma determinação firme, focada apenas em não decepcionar seu pai. Mais tarde, ao pôr do sol, Ray encontra Rose a caminho de seu dormitório e a parabeniza pessoalmente por ter passado pelas eliminatórias. Rose o agradece, mas Ray casualmente menciona que, durante as lutas, ela parecia ansiosa, como alguém duvidando de suas próprias habilidades. Rose finalmente admite que está preocupada com Ariane, que provavelmente será sua oponente no torneio e quem ela acredita ser muito mais forte que ela. Com a competição ainda a 1 mês de distância, Ray se oferece para treiná-la usando o guia que seu mestre lhe deu uma vez. Sem pensar 2 vezes, Rose aceita ansiosamente. A história entre Rose e Ariane começou anos atrás, quando eram pequenas. Elas se conheceram pela primeira vez em uma festa de nobres e instantaneamente se tornaram amigas. Daquele dia em diante, fizeram praticamente tudo juntas e eram basicamente inseparáveis. Mas a amizade pura delas sofreu um golpe drástico quando cresceram e foram forçadas a lutar uma contra a outra. Ariane venceu a luta sem esforço e até fez Rose cair de bunda no chão duro. Após a partida, Ariane estendeu a mão para ajudá-la a levantar, mas Rose, incapaz de lidar com a derrota, a ignorou com raiva por ciúmes. E daquele dia em diante, a amizade delas, que antes florescia, foi para o reino das sombras. Naquela noite em seu quarto, Rose se culpa pela morte da amizade delas, sabendo que tudo isso veio de sua necessidade desesperada de agradar a família. Na manhã seguinte, Rose aparece pronta para começar seu treinamento com Ray, mas seu professor meio doido aparece usando uma máscara bizarra do Temu, surpreendendo-a. Antes que ela possa perguntar se ele estava bem da cabeça, Ray a instrui severamente a chamá-lo de mestre e imediatamente começa o treinamento, fazendo-a correr 20 km ao redor da escola. Sem qualquer consideração pelo feminismo, Ray submete Rose a todos os tipos de treinamento da Gestão nos próximos dias. Quando ela volta para o quarto todas as noites, Rose começa a se perguntar se Ray está secretamente querendo acabar com a vida dela. Mesmo em seus sonhos, o cara ainda a persegue como um maníaco, tudo na tentativa de torná-la mais forte. Então, sem que ninguém a aconselhe, ela decide que, se quiser evitar bater as botas, é melhor se esconder do professor maluco. Na semana seguinte, durante o intervalo do almoço, Ray esbarra em Albert, que está sentado sozinho num banco pensando na vida. Quando Ray pergunta o que há de errado, Albert se abre sobre seu desejo de ficar mais forte. Surpreendentemente, ele também se classificou para o Chevalier Mágico, mas está sobrecarregado pela dúvida. Ray então o aconselha a não apressar o processo, garantindo que pouco a pouco ele definitivamente vai melhorar.
Após essa discussão delicada com Albert, Ray continua procurando por Rose. Ele encontra Clarice e Elise na biblioteca e pergunta sobre o paradeiro dela. Quando elas dizem que não tem ideia de onde ela possa estar, Ray coloca sua máscara de Batman do Temu e usa seu recurso de escaneamento de energia para localizar Rose com precisão. Rose está escondida no vestiário feminino, tentando evitar o treinamento ridículo de Ray. Mas Ray a encontra de qualquer jeito e a arrasta para fora, lembrando-a de que, uma vez que você assina o programa de treinamento dele, é uma assinatura vitalícia. Depois de treinar Rose naquele dia, Ray vai ao clube ambiental para pedir a seus irmãos de músculo que sejam a torcida de Rose no próximo torneio. Ele acredita que seus peitos enormes, peitorais inflados e energia de macho alfa serão suficientes para impulsioná-la à vitória. Com o envio apoiando, os irmãos musculosos concordam instantaneamente e explodem em aplausos estrondosos. Antes de sair do clube, Ray recebe um pacote do líder contendo um conjunto de roupas femininas. Disfarçando-se de uma linda garota chamada Lily, ele segue para uma academia rival na manhã seguinte para coletar informações em primeira mão sobre as verdadeiras habilidades de Ariane. Escondido dentro de uma caixa gigante, ele se infiltra na academia rival, Dion, sem ser detectado. Mas enquanto navega pelo campus, ele esbarra em uma garota pequena e com os olhos marejados chamada Tiana. Ela chora amargamente, dizendo que está procurando por sua irmã mais velha, Ray, disfarçado de Lily, então se oferece para ajudá-la a procurar. Então juntos, eles andam pela academia procurando pela irmã desaparecida de Tiana, e o disfarce impressionante de Ray faz algumas garotas desmaiarem pelo caminho. Logo, Tiana avista sua irmã, e em uma bizarra reviravolta do destino, sua irmã mais velha desaparecida acaba sendo ninguém menos que Ariane, a mesma garota que Ray estava desesperado para conhecer. Ainda disfarçado de Lily, Ray inicia uma conversa com Ariane, e ela o agradece por ajudar sua irmãzinha. Mas quando Ariane começa a suspeitar que Lily não é da Academia Dion, Ray abandona a voz de Mariah Carey falsa e revela seu verdadeiro tom de barítono. Ariane fica sem palavras, chocada ao saber que ele não é uma garota, especialmente considerando o quão convincentemente ele conseguiu o disfarce. Ray se desculpa por enganá-la e então explica que alterou sua voz usando o aplicativo Eleven Labs em sua garganta. Ele então lhe diz seu nome verdadeiro, e no momento em que Ariane ouve seu nome, ela imediatamente o reconhece como o famoso primeiro plebeu da academia rival, aquele que todos afirmam ser excepcionalmente habilidoso com uma espada. Embora ela admita que ficou surpresa com a tentativa dele de enganá-la, ela decide que, já que ele ajudou sua irmãzinha, ela mostrará sua gratidão envolvendo-o em um duelo amigável. Ray aceita de bom grado, e eles seguem para o campo de treinamento, onde chocam espadas de madeira para testar a força um do outro. Ariane mostra sua velocidade incrível e usa o perito de magia de relâmpago, e Ray acha isso impressionante. Antes de partir para sua própria academia, Ray diz a Ariane que Rose, sua oponente no próximo torneio, é sua amiga, e que ele também é o treinador dela. Ariane fica chocada ao ouvir isso e ainda mais atordoada por Ray ter viajado até a academia dela só para ajudar Rose a melhorar. Como um amigo leal, Ray menciona o quanto Rose ficou mais forte e afirma corajosamente que ela certamente derrotará Ariane no torneio. A confiança dele faz Ariane sorrir, e ela lhe diz que está ansiosa pela batalha. No caminho de volta para seu dormitório, Ray esbarra em uma garota chorando com a pele mais branca que maionese. Ela tropeça e quase cai de cara, mas Ray, ainda disfarçado de Lily, a pega como um herói de Bollywood. Seu salvamento suave a encantou na hora, e enquanto ele tenta sair, ela agarra a mão dele e implora para saber seu nome. Ray diz que seu nome é Lily, e ela se apresenta como Maria Bradley. O sobrenome soa familiar, e Ray deduz que a garota albina deve ser a irmã mais nova de Rebecca. Maria confirma e então sai correndo animada, convencida de que acabou de encontrar uma nova crush. Na manhã seguinte, Ray leva seus amigos para o interior para encontrar Lydia, sua mestra. Ao chegarem, Lydia está super animada para finalmente conhecer os amigos de Ray. Um por um, Ray os apresenta, e Lydia, cumprindo seu papel, os aconselha a ficar na escola e evitar drogas. Mas quando chega a vez de Rose, Lydia pede para falar com ela em particular. Enquanto Rose e Lydia se afastam para conversar, Clara, a empregada de Lydia, também pede para falar com Ray a sós. Eles vão para a cozinha, onde Clara o alerta sobre um perigo iminente. Ela o informa sobre um assassino perigoso conhecido como o Anjo da Morte do Império, que voltou a operar após um longo período de silêncio. Ray reconhece imediatamente o título e deduz que o assassino deve ter escolhido este momento para atacar por causa do próximo Chevalier Mágico, já que o torneio atrai famílias nobres de todos os cantos. Enquanto isso, na privacidade de seu quarto, Lydia revela a Rose que Ray tem lhe enviado cartas constantes sobre sua vida na academia e sobre a própria Rose. De acordo com as cartas de Ray, ele suspeita que Rose está escondendo um fardo pesado no fundo do coração que ela não quer que ninguém veja. Lydia então aconselha Rose a confiar em Ray e se abrir com ele, assim como ele se abriu com todos eles sobre seu passado como o feiticeiro da lâmina de gelo. Nas semanas seguintes, Ray continua treinando Rose em preparação para o torneio. Como teste final, ele a leva para a floresta e, empunhando uma espada de verdade, a instrui a espalhar as pétalas de rosa colocadas em seu peito. Ele promete não liberar seus poderes e a encoraja a mostrar-lhe sua verdadeira força sem se conter.
Determinada, Rose saca sua lâmina e vai com tudo. Em pouco tempo, o dia do tão aguardado Chevalier Mágico finalmente chega, e o Coliseu está lotado de espectadores. Alunos de várias academias estão vestidos como Rangers, prontos para competir pelo grande prêmio. Os marombados do clube do Ray também estão lá, prontos para torcer pela Rose, enquanto o Ray, na lateral, mal pode esperar para vê-la em ação. A diretora Abby declara o torneio aberto, mas antes da luta, Rose e Ariane se esbarram no corredor. No verdadeiro espírito esportivo, elas trocam um aperto de mão sincero, esperando que cada uma dê o seu melhor. A primeira luta começa com Rose enfrentando um chimpanzé bobalhão que se acha o último biscoito do pacote. A diretora Abby, atuando como árbitra, explica as regras antes de começarem. Um lutador vence apenas se empurrar o oponente para fora do círculo ou espalhar as pétalas de rosa no peito do adversário. Assim que Abby sinaliza o início, aquele Zé Ninguém ataca imediatamente, esperando pegar Rose desprevenida, mas ela se move com a agilidade de um raio, desviando do golpe com um salto alto no ar. No ar, ela ativa um feitiço de fogo que queima as pétalas de flor no peito do oponente, garantindo uma vitória impecável. Ray assiste, impressionado como um pai orgulhoso, mas ainda há algo que ele precisa fazer. Ele vai para os bastidores encontrar Albert, que está agitado de nervosismo antes de sua próxima luta. Então Ray o encoraja a lutar bem e dar o seu melhor. Na próxima luta, Albert enfrenta Ariane, e as mesmas regras se aplicam. Determinado a provar que não é um fracasso, Albert dá tudo de si, mas infelizmente Ariane o domina completamente e o arremessa pelo ringue. Ela educadamente pede para ele se render, mas Albert, lembrando das palavras motivacionais de Ray, se recusa a desistir. Ele avança contra ela com determinação feroz e quase acerta um golpe decisivo, mas Ariane habilidosamente para sua lâmina com as mãos nuas e canalizando sua magia de raio, a estilhaça em duas. Ela então desfere um soco poderoso no estômago de Albert, declarando vitória. Ainda assim, enquanto ele jaz no chão, olhando para o céu azul como um completo vexame, Albert sente um estranho senso de orgulho. Pelo menos desta vez, ele deu tudo de si. Enquanto isso, no corredor, Ray vai ao banheiro para dar uma conferida no seu amigão, em busca de um alívio cremoso. Mas ele não sabe que um assassino misterioso, usando uma máscara assustadora, o observa silenciosamente das sombras. Logo depois que Ariane termina de massacrar Albert, Rose, assistindo da lateral, fica chocada com o quão incrivelmente forte sua rival se tornou. Quase ao mesmo tempo, o assassino misterioso continua seguindo Ray. Por um breve momento, Ray sente que está sendo seguido, e para confirmar sua suspeita, ele nota um líquido roxo, estranho e gosmento no chão. Antes que ele possa processar o que está acontecendo, o presidente marombado do seu clube, Lex, que parece o John Cena, de repente se aproxima dele das sombras. Lex então acompanha Ray até uma sala de reunião privada e escondida, onde ele encontra a diretora Abby, sua mestra Lydia, a empregada dela Clara e Carol já esperando. Lá, Ray descobre com Abby que o torneio foi infiltrado por assassinos notórios, conhecidos como ceifadores sombrios. O objetivo deles é sequestrar as filhas das principais famílias nobres para pedir resgate ou assassiná-las diretamente. Abby diz sem rodeios a Ray para parar de dar um trato no seu amigão por alguns dias e focar em ajudá-los a impedir que os ceifadores sombrios tenham sucesso. Para apoiá-lo, ela revela que Clara é, na verdade, uma agente de inteligência. Ainda mais chocante, Lex é o irmão mais novo de Clara e um agente de campo completo. Abby quer que eles trabalhem juntos para eliminar a ameaça, e deixa claro que não se importa se Ray usar seus poderes de gelo, se necessário. O segundo dia do torneio começa com Rebecca destruindo completamente sua oponente. Enquanto Ray e Eve a observam maravilhados, Clarice e Elisa de repente correm com notícias terríveis. Elas informam Ray que Rose se trancou no quarto e se recusa a sair ou falar com alguém. Pelo som da voz dela, eles percebem que ela está sofrendo, mas ela não se abre com nenhum deles. Mais tarde naquela noite, depois de sua habitual e suada sessão de exercícios com Ave, Ray decide visitar Rose e tentar falar com ela pessoalmente. Quando ele chega à porta dela, diz que ela não precisa sair, mas apenas ouvir o que ele tem a dizer. Parado do lado de fora como um guarda-costas, Ray finalmente admite o que realmente sente por ela. Ele confessa que, embora tenha tentado ignorar seus sentimentos, não pode mais fugir deles. As palavras dele tocam Rose mais profundamente do que ela esperava. Lentamente, ela abre a porta e diz para ele entrar com as calças animadas. Dentro do quarto, Rose finalmente baixa a guarda e se abre sobre tudo o que pesa em seu coração. Ela diz a ele que está exausta de ter que viver constantemente de acordo com as expectativas de todos. A vida toda, ela tentou ser a filha mais velha e forte de uma família nobre e prestigiada, mas agora ela está simplesmente cansada. Ela acredita que se conseguir derrotar Ariane, finalmente provará seu valor e se tornará a pessoa que sempre quis ser, mas a dolorosa verdade, ela admite, é que não acha que pode vencer. Aos olhos dela, Ariane é simplesmente forte demais. Depois de ouvir suas confissões tristes dignas de uma música da Billie Eilish, Ray de repente a agarra pelo ombro como se fosse explodir de emoção na cara dela.
mas em vez disso a motiva. Usando frases motivacionais de Instagram, ele diz que o valor dela não é definido pela vitória ou pelas expectativas de sua família. Ele a encoraja a criar sua própria felicidade e a lutar não por medo, mas por acreditar em si mesma. E o mais importante, ele a assegura que não importa o que aconteça naquela arena, ele sempre estará ao lado dela. Essa profunda garantia sobrecarrega Rose, e ela explode em lágrimas. Durante toda aquela noite, Ray fica com ela no quarto e a observa dormir como um bebê, enquanto tenta manter seus impulsos safadinhos sob controle. Ele se lembra da luta deles na floresta, e como Rose conseguiu queimar a pétala de rosa em seu peito com sua magia de borboleta. Essa memória fortalece sua crença de que ela realmente tem o que é preciso para derrotar Ariane. No dia seguinte, a luta final da categoria de novatos começa, e a arena está lotada de espectadores. Assistindo do camarote privado está o pai de Rose, com sua aparência assustadora, que espera que ela vença pela honra da família. Do outro lado está o pai de Ariane, com aquela cara de bobo, ao lado de Tiana, que está lá apenas pela emoção. Enquanto isso, Ray se junta a Evie e Elisa, que estão preocupadas com Rose, mas Ray as assegura que Rose está bem, já que eles passaram a noite juntinhos, chocando-as profundamente. A mente culta delas imediatamente assume que Ray deve ter virado a noite com ela, mas Ray simplesmente se afasta, deixando suas mentes safadinhas à solta. Por outro lado, Clarice, enquanto tenta se encontrar com os outros, de repente é sequestrada por um agente dos Mortais Ceifadores Sombrios. Quase ao mesmo tempo, Ray encontra Rose antes que ela entre na arena para sua luta, e então lhe entrega a pétala de rosa. Mas do nada, Rose timidamente pede um abraço, que serviria como um boost de energia, e Ray concorda. Então, enquanto Rose segue para sua luta com Ariane, toda animada e determinada, Ray descobre com Lex que Clarice foi sequestrada junto com outros 8 estudantes nobres. Enquanto isso, na arena, o tão esperado confronto entre Rose e sua arqui-inimiga Ariane finalmente começa. É uma verdadeira batalha de titãs, já que nenhuma das garotas está disposta a perder. Ariane rapidamente ganha a vantagem, partindo para a ofensiva com sua magia de raio e atingindo Rose com força suficiente para fazê-la cair no chão. A multidão assume que a luta acabou depois de um golpe tão devastador, mas para o choque deles, Rose se levanta e contra-ataca com uma explosão feroz de chamas rosas. Ariane, ágil como sempre, evade o ataque por pouco e fica genuinamente chocada com o poder que Rose libera. Esta não é a mesma garota com quem ela costumava treinar. Enquanto a luta continua, Ray rastreia o local onde Clarice e os outros estudantes estão sendo mantidos reféns. Ele corre em direção a Clarice, apenas para perceber que ela e os outros parecem ter sido drogados. Clarice eventualmente recupera a consciência, mas antes que possam escapar, uma misteriosa barreira de interferência se ergue ao redor deles, isolando a área do mundo exterior. Das sombras, vários assassinos ceifadores sombrios emergem, e Ray, erguendo Clarice nos ombros com o bumbum macio à mostra, tenta fugir. Mas quando ele percebe que o peso da Clarice está o atrasando, ele ativa seus poderes de gelo e instantaneamente congela toda a área, incluindo os assassinos, prendendo-os em gelo sólido. Lex chega logo depois que o caos se acalma, e Ray rapidamente o instrui a lidar com os atacantes congelados antes de sair correndo com Clarice para garantir a segurança dela. De volta à arena, a batalha entre Rose e Ariane atinge seu auge, e naquele momento decisivo, Ariane se prepara para liberar sua magia suprema. Ela ativa sua expansão de domínio total, liberando o que parecem ser milhões de volts de raio, deixando Rose atordoada e ligeiramente abalada. Mesmo assim, Rose se recusa a recuar. Ela ataca novamente, mas Ariane se move com velocidade aterrorizante, contra-atacando cada golpe e jogando Rose pelo ringue como um pássaro sem asas. Do camarote privado, o pai severo de Rose observa com uma expressão desapontada enquanto sua filha recebe golpes pesados, enquanto a arena inteira fica em silêncio, chocada com a dominância avassaladora de Ariane. Ainda assim, Rose se recusa a perder, e naquele momento ela se lembra de seus amigos, ela se lembra das palavras de Ray. E então, fraca mas clara, ela ouve a voz de Ray gritando de fora da arena, dizendo para ela levantar o bumbum macio e voltar à luta. Tudo isso desencadeia uma reação súbita dentro dela. Sua prima matéria começa a responder, destravando as verdadeiras profundezas de seu poder. O efeito borboleta desperta e atinge seu auge, deixando todos, incluindo Ariane, chocados. A aura rosa de Rose explode com energia radiante e com seu poder total finalmente liberado, ela está pronta para enfrentar Ariane com tudo o que tem. Com seu imenso poder despertado, Rose se torna tão evasiva quanto uma borboleta em uma tempestade. E os ataques de Ariane não conseguem mais tocá-la. Frustrada, Ariane se torna imprudente, tropeçando em sua desesperação para acertar um golpe limpo, enquanto as borboletas radiantes de Rose desviam cada soco em uma onda de raio. Rose calmamente diz para ela se render, mas Ariane recusa com raiva. Em uma última carga desesperada, Ariane avança, apenas para Rose contra-atacar com uma borboleta rosa flamejante que detona bem em seu rosto. Então algo muda. Ariane de repente começa a sangrar pelo nariz, um sinal claro de que seu engrama está lutando para conter o poder massivo que ela liberou. Ela tosse sangue à beira do superaquecimento. Mesmo assim, nenhuma das garotas está disposta a recuar. Ariane se recusa a aceitar que sua amiga de infância a superou, e Rose, impulsionada por sua própria determinação, se recusa a entregar a luta.
Então ambas as garotas se enfrentam, estilo Mortal Kombat, buscando ser a última de pé. O cansaço começa a corroê-las, mas as garotas já estão muito longe em sua desesperação e em vez de diminuir o ritmo, elas se chocam ainda mais ferozmente. Mas depois deste confronto explosivo, a poeira baixa, e Rose emerge como a última garota de pé com Ariane ferida em seus braços. Essa proximidade súbita e o fato de que ambas deram tudo de si, finalmente amolece seus corações. Enquanto o laço delas, antes quebrado, começa a se curar, Ariane elogia Rose por quão forte ela se tornou. As palavras atingem Rose mais forte do que qualquer raio, e ela chora instantaneamente. Ariane diz que está orgulhosa dela por finalmente tê-la derrotado, e Rose, ainda a segurando, admite que só conseguiu ficar tão forte por causa do apoio inabalável que recebeu de seus amigos, especialmente de Ray. Enquanto o momento emocional se aprofunda, memórias de sua infância voltam à tona. Elas se lembram de como eram inseparáveis, e antes que percebam, estão chorando juntas, as lágrimas molhando os rostos uma da outra. Ariane então pede desculpas por ignorar Rose todos esses anos, quando poderiam ter simplesmente conversado e resolvido as coisas. Ela admite que está envergonhada de si mesma e puxa Rose para um abraço apertado enquanto ainda se desculpa. Isso desencadeia as próprias memórias de Rose do dia em que ela afastou sua amiga. Ela também pede desculpas, admitindo que agiu como uma pirralha mimada que não conseguia aceitar a derrota. Pela primeira vez, Rose derrota sua rival e amiga de infância não apenas na batalha, mas no orgulho. A arena explode em aplausos, e até seu pai Severo a aplaude com orgulho visível. Mais tarde naquele dia, Ray visita a enfermaria para ver Rose, que está enfaixada como se tivesse lutado 10 rounds com o Thanos e mal tivesse sobrevivido. Ela admite que, embora inicialmente tenha odiado os treinos extenuantes que Ray a fez passar na semana passada, ela está feliz que tudo valeu a pena no final. Ainda assim, ela está confusa sobre o tremendo poder que despertou dentro dela. Quando ela pergunta a Ray sobre isso, ele admite que também não entende completamente. Ele só percebeu que ela tinha esse potencial oculto durante o treino deles na floresta. Com a sabedoria de 1000 monges, Ray diz a ela que, embora o talento possa ser herdado, o trabalho duro sempre o superará. Então, no espírito da verdadeira amizade e uma certa animação nas calças, eles apertam as mãos. Nos próximos dias, Rose se recupera totalmente enquanto passeia com suas amigas em direção à arena para assistir à luta final do torneio. Ela se sente mais leve, quase livre, como um pássaro que não está mais preso na gaiola das expectativas nobres. O Magic Chevalier finalmente atinge seu clímax. A última batalha do torneio é entre Rebecca, presidente do Clube de Botânica e ex-campeã, e um lutador da academia rival chamado Lucas Frost. No instante em que a batalha começa, Lucas ativa o Godspeed e então começa a se mover como o Killua bombado. Em questão de milissegundos, ele corta a pétala de rosa de Rebecca, deixando-a completamente sem palavras, e a arena inteira congelada em um silêncio atordoado. Assim, a tão esperada luta final termina. Rebecca perde seu título de campeã, e Lucas o reivindica sem suar a camisa. Enquanto Lucas sai confiante da arena, ele se encontra com Ray. É quando Ray descobre que Lucas é o novo detentor do título de herdeiro de uma das grandes habilidades de feitiçaria conhecida como o Feiticeiro da Lâmina Inigualável. Lucas também reconhece Ray como o atual detentor do título Lâmina de Gelo. Então, antes de ir embora, ele deixa clara sua verdadeira intenção. A Lâmina de Gelo sempre foi seu verdadeiro alvo, não o torneio. Então ele desafia Ray corajosamente para um duelo daqui a 1 ano. Enquanto isso, nas profundezas da arena, Carol, Lydia e Abby vão para a prisão interrogar os assassinos ceifadores sombrios capturados. Uma vez lá dentro, elas permitem que Carol assuma a liderança. Descobre-se que Carol é uma feiticeira fascinante cuja especialidade é a hipnose. Com um simples estalar de dedos, ela ativa sua magia hipnótica e ganha controle total sobre as mentes dos assassinos. Carol começa a brincar com eles, enviando-os para uma ilusão de Barbie sonhadora, até que Abby a repreende bruscamente para parar com a palhaçada e focar no interrogatório. Carol obedece, mas no momento em que ela tenta aprofundar nas mentes dos assassinos para descobrir quem são seus líderes e quais podem ser seus planos futuros, algo sinistro se ativa. Um por um, as cabeças dos assassinos explodem como granadas. Fica claro que quem está por trás dos ceifadores sombrios plantou uma falha de segurança para evitar que quaisquer segredos fossem expostos. Enquanto o Magic Chevalier chega oficialmente ao fim, a diretora Abby faz o discurso de encerramento, finalizando o grande evento em um tom tenso. Na semana seguinte, as atividades escolares normais são retomadas e calha de ser o festival cultural anual. Durante uma reunião de classe, Ray sugere que eles montem um Maid Café, mas sua proposta é imediatamente recebida com forte oposição das garotas nobres de alta linhagem da classe. Elas argumentam que, como nobres, nunca deveriam ser submetidas a servir os outros. O que elas não sabem é que a ideia, na verdade, veio de Rose. Ela havia antecipado a reação negativa das garotas nobres, metidas e orgulhosas. Então ela recrutou Ray para apresentar a ideia em seu lugar. Rose adora o conceito de uniformes de empregada fofos, e achou que seria divertido. E Ray, sendo um fã de qualquer coisa exótica, imediatamente compra a ideia dela. Mas para aumentar suas chances, Ray sugere envolver Carol, já que ela é a professora mais popular da escola. Como esperado, as garotas nobres resistem no início, mas no momento em que Carol modela como os uniformes de empregada ficariam adoráveis, a resistência desmorona, e todas começam a babar pelos designs.
Depois da reunião, Rose está empolgada que sua ideia de maid café finalmente foi aprovada, mas a empolgação dura pouco, pois uma garota de óculos chamada Sarah corre em direção a Rose e Ray, com a notícia urgente de que Rebecca acaba de ficar noiva de um Zé Ninguém qualquer. Dias antes, o contrato de noivado entre Rebecca e um homem chamado Evans ocorreu em uma sala mal iluminada, e o acordo foi selado com magia e ligado por sangue. O pai de Rebecca, com aquela cara nojenta, estava presente, totalmente disposto a entregar sua filha a este homem desconhecido para seu próprio ganho pessoal. O que nem Rebecca nem seu pai sabiam era que Evans é um membro legítimo da Mortal Eugenics, um grupo que experimenta e se aproveita de feiticeiros vulneráveis. Rebecca não é nada mais do que um receptáculo que eles pretendem adquirir para seus planos sinistros. A razão é simples. Ela possui uma habilidade rara, conhecida como Olhos do Feiticeiro, que lhe permite ver visões do passado e do presente. Bem cedo na manhã seguinte, Ray visita Rebecca para confirmar o noivado rumoroso e oferecer suas felicitações. Rebecca o agradece, fazendo o possível para parecer feliz, mas Ray vê através do sorriso forçado e percebe que ela não está feliz com isso de jeito nenhum. Enquanto isso, os preparativos para o próximo festival cultural estão a todo vapor, com cada estudante trabalhando duro para fazer do evento um sucesso. Quando Ray entra no auditório onde o festival acontecerá, ele fica chocado com o quão lindamente decorado está. Ele fica ainda mais chocado ao ver Albert e sua equipe magricela realmente se esforçando. Albert então se aproxima de Ray e admite que seu entusiasmo pela ideia do maid café realmente o inspirou. Ray mal consegue acreditar que os estudantes nobres estão se dedicando seriamente a uma ideia proposta por um suposto plebeu como ele. Mas Eve lhe diz o quanto suas ações passadas uniram a todos como nunca antes. Albert também o informa que, além disso, não há homem na Terra que não goste de um uniforme de empregada fofo. Mais tarde naquele dia, Ray se encontra com o Grêmio Estudantil para informá-lo sobre o plano do maid café para o festival cultural. Sarah, a secretária, diz que não tem objeções, mas enquanto ela fala, Ray percebe algo estranho. Apenas Sarah e Rebecca, a presidente, estão presentes na sala do Grêmio Estudantil. Quando ele pergunta casualmente sobre isso, Sarah se abre, revelando que os outros membros não estão mais comparecendo porque estão chateados com o noivado de Rebecca com Evan. Então Ray, sendo um cara gentil, oferece-se para ajudar com o trabalho do conselho. Depois de terminar as tarefas do conselho, Ray volta para sua classe, mas Sarah corre atrás dele e o para. Ela diz a ele que, como o resto dos membros do conselho, ela acredita que há algo terrivelmente errado com o noivado de Rebecca. Ela diz que tentou conversar com Rebecca sobre a situação estranha, mas Rebecca continua a ignorá-la. Ela então implora a Ray para investigar o assunto, e o gatinho inútil concorda sem pensar duas vezes. Para fazer isso, Ray visita Lydia mais tarde naquela noite para descobrir se ela sabe algo sobre este suposto Evan, o noivo de Rebecca. Lydia diz que não sabe muito, e tudo o que sabe é que Evan vem de uma poderosa família nobre. Para investigar mais a fundo, ela pede a Clara para usar sua rede de inteligência no reino para descobrir mais sobre ele. Ray agradece a ajuda, mas quando ele está prestes a sair, Lydia pergunta sobre os planos da turma para o próximo festival cultural. Ray explica que eles planejam montar um maid café, mas Lydia não vê nada de emocionante nisso, sabe? Então Ray começa a falar sem parar sobre como as roupas de empregada são fofas. Ele até comenta que sempre que vê a Carla com o uniforme, sente uma vontade danada de dar uma arada nela. Carla fica vermelha de vergonha com os elogios, mas vê-la corar assim só deixa a Lydia morrendo de ciúmes. Incapaz de conter o ciúme, Lydia declara que também gostaria de vestir o uniforme de empregada. Mas quando Ray ri, dizendo que não é pra velhas rabugentas como ela, Lydia mostra que ainda tem gelo no sangue e ameaça congelar o amigão dele se continuar a caçoar dela. Enquanto isso, tomando banho, Rebecca de repente tem visões de um campo de batalha ensanguentado, coberto por estilhaços de gelo afiados, e na visão, ela também vê Ray. A cena é tão vívida que a faz sangrar por várias partes do corpo, uma coisa horrível. Maria, sua irmã, entra e a encontra coberta de sangue. Quando pergunta o que aconteceu, Rebecca minimiza, dizendo que é só um sangramento no nariz. Maria acha suspeito e desconfia que pode estar ligado ao noivado de Rebecca com Evan, mas Rebecca sai sem dar uma resposta clara. Assim que chega ao quarto, ela se tranca e desaba em lágrimas. Anos atrás, quando Maria era mais nova, sofria muito bullying por causa do tom de pele Michael Jackson. Mas Rebecca sempre agiu como uma irmã mais velha protetora e a confortava. Conforme Maria crescia, as pessoas a comparavam constantemente com Rebecca e esperavam que ela fosse igual. Mas Maria queria algo diferente para si. Queria viver livremente e furar as orelhas, tipo a Northwest, sabe? De volta ao presente, Maria confronta Rebecca no quarto sobre o noivado, e deixa claro que sabe que algo estranho está acontecendo. Mas Rebecca a cala novamente, e diz que não é da conta dela, que ela não se imita. Na semana seguinte, o festival anual começa, e todas as garotas da turma de Ray estão vestidas como empregadas super gostosas. Quando Ray as elogia por estarem tão lindas, elas coram feito bobas e começam a ficar todas molhadinhas. Rose também aparece, mais linda que um anjo caído, e Ray aproveita para elogiá-la, elevando-a. Mas quando Elisa entra em cena, com um uniforme de empregada que realça seus faróis gigantes, Ray quase perde a cabeça e começa a aplaudir como um idiota hipnotizado.
Isso deixa Rose extremamente ciumenta, então ela começa a socar Ray repetidamente por ser um gado. Mais tarde naquela noite, voltando da escola, Rebecca encontra Ray, que se oferece para acompanhá-la até em casa. Ela concorda, e enquanto caminham, conversam sobre o festival anual em andamento e a empolgação em torno dele. No entanto, no meio do caminho para a casa de Rebecca, eles encontram Evan, o noivo dela, que se apresenta a Ray e, educadamente, se oferece para levar a moça para casa. Enquanto eles saem, Ray se lembra do aviso de Dina sobre Evan, mas seus pensamentos são interrompidos quando Lex surge do nada e faz um gesto para Ray segui-lo. Lex leva Ray a uma reunião particular onde Lydia, Caro, Abby e Clara já estão esperando. Lydia então informa Ray sobre os dados que coletaram sobre Evan. Ela descobriu que Evan é um colecionador de olhos de feiticeiro, envolvido em Eugenia, e é suspeito de ter como alvo os olhos de feiticeiro de Rebecca. Enquanto isso, o plano é usar Rebecca como sacrifício para despertar um demônio conhecido como Croydes, que lhes dará acesso ao portão do inferno. O feiticeiro mascarado então remove sua máscara, revelando que ele é, de fato, Evan, e tudo o que Lydia disse sobre ele era verdade. Chorando sozinha em seu quarto, Rebecca se lembra da outra noite, quando Evan tentou tocar seu olho de feiticeiro. Quando ela afastou a mão dele, Evan a lembrou friamente que seu pai caloteiro a havia vendido para ele e ameaçou machucar sua irmãzinha, Maria, se ela continuasse a resistir. A memória faz Rebecca chorar sangue, pois ela se sente completamente impotente. De repente, ela se vê em um campo de batalha devastado. Enquanto se pergunta onde está, ela vê um garoto de cabelos pretos, parecido com Ray, chorando amargamente enquanto tenta curar seu camarada morto. Ela também vê uma jovem Lydia tentando confortá-lo, mas quando o garoto recusa, ela o esbofeteia como o Chris Rock e o arrasta para longe do campo de batalha. No dia seguinte, na sala do Grêmio Estudantil, Rebecca olha secretamente para Ray e se pergunta se ele é o garotinho que ela viu em sua visão. Mais tarde naquele dia, na escola, Maria, irmã de Rebecca, encontra Ray e se apresenta. Ray, sempre um bom de lábia, elogia a pele pálida dela, encantando-a instantaneamente. Ele presume que ela quer discutir o noivado de Rebecca, e Maria confirma. Ela fala sobre como Rebecca sempre foi carinhosa, quase como uma mãe, e é por isso que ela sente a necessidade de ajudá-la, mesmo que Rebecca pareça relutante em aceitar. Ray então pega a mão dela e enquanto promete ajudar Rebecca, Maria se emociona com sua garantia e repousa a cabeça em seu peito. Enquanto isso acontece, Rebecca os espiona e fica com ciúmes, pois secretamente sempre teve sentimentos por Ray. Mais tarde naquela noite, em seu quarto, ela não consegue parar de pensar em Ray e Maria, especialmente no que Maria estava conversando com ele. Enquanto isso, Ray, dormindo em seu dormitório, sonha com as consequências da guerra, onde ele e seus companheiros enterram seus camaradas caídos. No sonho, ele vê Rebecca ali, exigindo desesperadamente saber quem ele realmente é. Ray tenta revelar quem ele realmente é para ela, mas acorda naquele momento, deixando-o aterrorizado e preocupado enquanto se pergunta o que o sonho significa. Ele também nota sangue escorrendo de seus olhos, o que ele acha muito estranho. Bem cedo na manhã seguinte, Ray corre rapidamente para a casa de Rebecca. Ele tenta perguntar a ela sobre o sonho, mas não sabe como se expressar. Rebecca, por outro lado, também quer questioná-lo sobre o que ele conversou com Maria, mas ela se atrapalha com as palavras e decide não perguntar. Em pouco tempo, o Festival Cultural Anual começa de verdade, e a escola inteira está lotada de alunos, até mesmo de academias vizinhas. Ariana e Tiana também comparecem. Rose as recebe calorosamente em seu traje de empregada, servindo-lhes um delicioso bolo que ela mesma fez. Enquanto todos se divertem, uma presença repentina os assusta. Acaba sendo Ray, usando seu disfarce ridículo de Lily e vestido com um uniforme de empregada. Sua aparência fofa faz todos os gados virarem a cabeça, enquanto as garotas não conseguem evitar sentir ciúmes. Depois de passar um tempo no meio de café, Ray decide passar o resto do dia com Rebecca, desfrutando de várias atividades juntos. Enquanto isso, após o festival, Maria volta para casa e encontra uma garota misteriosa de cabelos brancos e longos que a avisa sombriamente que sua irmã mais velha, Rebecca, vai morrer. Ao mesmo tempo, Ray é informado por Lydia, em uma sala de reunião particular, que se não houver ação rápida, Rebecca pode morrer. Para piorar a situação, o pai de Rebecca entra na sala e implora a Ray, o feiticeiro da lâmina de gelo, para salvar sua filha. Mais tarde naquela noite, no fundo da floresta, Evan, vestido com sua estranha capa de feiticeiro, anuncia ao seu aliado Glutton que é hora de despertar os gritos do demônio. Mas Glutton não se importa com nada disso, pois, fiel ao seu nome, ele só quer comer. Várias horas depois, na mesma noite, Rebecca tem uma visão horrível de sua morte e é tão intensa que ela não consegue controlar o sangue escorrendo de seus olhos. No dia seguinte, na escola, Ray está de volta ao seu disfarce de drag queen, pronto para deixar as garotas com ciúmes de novo. Mas desta vez, Maria se aproxima dele e começa a agir de forma estranha, o que o faz suspeitar que algo está errado. Ao mesmo tempo, enquanto ia para a escola, Rebecca encontra Evan, que a sequestra imediatamente usando magia de teletransporte. De volta à escola, depois que Maria sai, Ray decide segui-la. Vendo como Ray parece tenso, o resto da equipe imediatamente suspeita que algo está definitivamente errado. Evan teletransporta Rebecca para um local estranho no fundo da floresta, onde ele lança uma barreira para evitar interrupções, enquanto se prepara para remover seus olhos especiais.
De alguma forma, Ray descobre o local onde Rebecca está sendo mantida, mas a área está cercada por Gluton e vários outros monstros assustadores. Ray começa a lutar para passar por eles, mas de repente ele nota uma borboleta rosa. Quando ele se vira, vê que Rose e o resto da equipe o seguiram e estão prontos para lutar ao lado dele. Depois de derrubar vários monstros com suas diversas habilidades mágicas, Gluton tenta escapar, mas a equipe insiste para Ray perseguir o bicho feio e deixar os monstros restantes para eles. Ray fica emocionado ao ver seus amigos dispostos a lutar e até morrer ao lado dele, então ele remove seu inútil disfarce de peruca e persegue Gluton. Enquanto isso, horas antes, na sala particular, o pai de Rebecca revela um segredo sombrio. Sua linhagem é amaldiçoada, e apenas alguém de sua descendência pode despertar o demônio Croids, que aparece uma vez a cada 200 anos. Infelizmente, desta vez, Rebecca é a escolhida. No fundo da floresta, Maria surge de repente no local onde Eva mantém sua irmã refém. Mas assim que ela chega, Gluton e o feiticeiro encapuzado também aparecem, invadindo a cena. Acontece que o Evan que sequestrou Rebecca não é o Evan de verdade, mas Liz, a misteriosa garota de cabelos brancos que Maria conheceu inicialmente no caminho para casa. O feiticeiro encapuzado, revelando ser o verdadeiro Evan, ataca Liz com raiva, usando energia roxa escura por tentar interromper seu plano de obter acesso a Atkassa, o portão do inferno. Mas Liz, uma feiticeira poderosa que protege a família de Rebecca há anos de feiticeiros malignos como Evan, neutraliza seu ataque sem esforço, recusando-se a deixar Evan levar Rebecca, Liz teletransporta Rebecca para longe do calor da batalha. Ela também teletransporta Evan para um reino vazio para selá-lo lá por enquanto. Liz então se aproxima de Maria e explica que só Ray pode resolver o problema. Enquanto ela diz isso, Ray cai do céu como o Thor, determinado a salvar Rebecca. Ao mesmo tempo, Gluton, faminto para se banquetear com o engrama de um feiticeiro, avança contra Ray, mas Liz ergue uma barreira de vidro que para o gigante em seu caminho. Ela então se apresenta a Ray como a feiticeira da fabricação. Quando Ray pergunta se ela é responsável por armar tudo isso, Liz confirma que sim. Ela explica que para salvar Rebecca, eles precisarão fazê-la superaquecer. No entanto, assim que Rebecca superaquecer, Ray deve selar o poder dela usando o Chronos Lock, da mesma forma que ele sela seus próprios poderes. Ela diz a Ray que ele é o único que pode selar o poder de Rebecca porque ele ressoa com ela. As visões que Ray tem tido e o sangue que de repente escorre de seus olhos são todos sinais de que ele e Rebecca estão ligados. Mas enquanto conversam, Gluton começa a bater na barreira como um bobo louco e, eventualmente, a estilhaça, forçando Liz a pedir calmamente a Ray para cuidar da fera. Sem perder um segundo, Ray destrava seu Chronos Lock e ativa sua magia de gelo. Seu cabelo fica branco e, empunhando sua espada de gelo, ele avança contra Gluton e os dois se chocam ferozmente. Enquanto a luta deles se intensifica, Liz atravessa o portal para onde ela havia teletransportado Evan. No momento em que Evan vê, ele injeta em si mesmo, com raiva, o fluido da Tríade Negra criado através da Eugênia e se transforma em um ser monstruoso, irradiando energia sombria. Quando ele ataca Liz, ela prova o quão poderosa é, reescrevendo seu código de prima matéria. Então, usando um feitiço poderoso conhecido como Apoteose, ela força seu engrama a autodestruir-se, apagando-o da existência. Enquanto isso, Ray está esgotado e machucado depois de lutar contra Gluton por horas, quebrando inúmeras espadas de gelo pelo campo de batalha. Fora da barreira, Rose e o resto da equipe conseguem derrotar todos os monstros que guardam a área, mas quando pensam que acabou, uma nova onda de demônios irrompe do chão. Enquanto os demônios lançam bolas de fogo roxas, lâminas de gelo do nada os fatiam. Nesse momento, Lydia, Abby, Caro e Clara chegam, prontas para se juntar à luta. Clara vai primeiro, liberando um corte de raio verde que torra os monstros. Abby segue imediatamente, estendendo sua espada e invocando um dragão infernal massivo que incendeia a floresta, deixando os alunos maravilhados com sua diretora. Em seguida, é a vez de Caro, que usa seu poder de hipnotismo para infiltrar as mentes dos demônios e transportá-los para um país das maravilhas surreal, onde se sentam como espectadores educados enquanto ela se apresenta. Quando o show termina, Caro detona Ilusão, destruindo vários monstros de uma vez. Finalmente, Lydia lida com os demônios restantes invocando milhares de espadas de gelo, que ela funde em uma lâmina colossal capaz de dividir os céus. Com um único golpe na terra, ela oblitera o resto dos monstros, sem deixar nenhum para contar história. A batalha final fica para Ray, que ainda está preso em uma luta tensa com Gluton. Desta vez, Gluton decide ir com tudo, então ele libera um feitiço supremo de aprimoramento corporal que o transforma em um demônio de classificação superior conhecido como o Devorador de Homens e manda Ray pelos ares. Vendo Ray cair com força no chão, Maria perde o controle e começa a culpar Rebecca por tudo. Ela a acusa de sempre guardar as coisas para si e nunca admitir quando está machucada, mesmo sendo óbvio que está sofrendo. Enquanto discutem, Gluton agarra Ray pelo pescoço e o esmaga contra uma parede. Ele levanta Ray no ar, pronto para se banquetear com seu suculento engrama. Mas nesse momento, Ray enlouquece e começa a congelar Gluton com estranhas partículas de gelo vermelho.
Gluton tenta se libertar com socos, mas quanto mais ele luta, mais rápido o gelo se espalha, até que ele fica completamente congelado em uma estátua de gelo vermelho. Com a ameaça eliminada, Ray ativa seu Cronos Lock novamente, selando seus poderes, e então desmaia de exaustão. Rebecca corre para ajudá-lo, mas Maria não para de discutir e continua dizendo coisas dolorosas até que Rebecca não aguenta mais. Ela derruba Maria no chão e começa a batê-la em frustração. No entanto, o peso emocional do momento faz Rebecca começar a superaquecer, emitindo uma luz ofuscante. Nesse instante, Liz emerge de um portal carregando o cadáver de Evan e instrui Ray, com urgência, a selar os poderes de Rebecca com o Cronos Lock. Ray obedece e enquanto caminha para a luz intensa para alcançar Rebecca, ele a tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem. Ele então a beija suavemente, ativando seu Cronos Lock e selando seus poderes. Poucos minutos depois, o pai de Rebecca é informado por Lex que ambas as suas filhas estão seguras, e o velho expressa sua gratidão ao feiticeiro da lâmina de gelo por cumprir sua promessa. Enquanto isso, de volta na academia, Rose se encontra com Rebecca para discutir sobre Ray, o Rhys Daddy que ambas gostam desesperadamente. Como as duas estão apaixonadas por ele, Rose se recusa a deixar Rebecca tê-lo só para si, e Rebecca se recusa a ceder. Então elas concordam em competir de forma justa e deixar a melhor garota vencer. Mas antes de selar o acordo com um aperto de mão, Caris e Elisa aparecem de repente, declarando que também precisam dar uma provadinha, na salsicha de elite do Ray. Várias semanas depois, Ray visita o túmulo de Howard, seu companheiro de equipe caído na guerra, e conta a ele sobre tudo o que aconteceu, incluindo os novos amigos que fez na academia. Se você gosta de resumos de anime como este, inscreva-se no canal e assista a este próximo vídeo.